Olha só, mais um podcast chegando para você aí que nos acompanha pela revista do Nordeste e também em parceria com a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, Abrahoff. Hoje o podcast está sendo gravado dentro do Estética In Nordeste, em Fortaleza, no Ceará, né? A gente que está circulando aí o Brasil com o nosso podcast. Mês passado nós tivemos ali no norte do país, em Belém. Esse mês aqui estamos gravando em Fortaleza, né? Dentro desse grandioso evento. Mês que vem vai ter ali São Paulo e assim nós vamos conversando com os nossos profissionais da área da saúde, falando de harmonização orofacial. E eu recebo aqui, ó, esse cabra que faz dias que a gente conversa, né? Há algum tempo para poder ele conceder essa entrevista para a gente, mas a gente sabe que o tempo do profissional também é difícil, mas hoje coincidiu, deu muito certo, ele aceitou o convite e veio até o Estética In, veio até aos nossos estúdios para poder nos conceder essa entrevista. Estou aqui com o doutor Marcelo Januzzi. Muito obrigado, meu amigo, por Eu aceitar nosso agradeço. convite mais uma vez, né? A gente que conversa pelo menos de ano em ano, porque a harmonização é isso, ela Sim, muda, né? Ela exatamente. muda muito e a gente precisa falar um pouquinho e passar para o nosso público. Mas olha só, já começando, me fala aí da tua vinda para o Estética In. Sei que você vai amanhã palestrar e já palestrou hoje. Fala um pouquinho para nós das tuas palestras. Então, a gente está. Bom, primeiro, deu certo a nossa conversa, né? Não Obrigado é? pelo convite. A gente está aqui hoje. Mais uma vez, eu estou aqui no Estética em Nordeste. Agora eu sou nordestino, né? Afinal de Eu contas, perguntei para ele, já veio embora, ele disse, é, já estou morando aqui. já estou morando aqui. Estamos desenvolvendo todas as atividades científicas do Instituto e as minhas atividades clínicas como profissional aqui em Fortaleza. E uma satisfação poder estar aqui com vocês. Nós vamos nesses dias de congresso, trocar ideias com os congressistas a respeito eh, dos lasers. A gente tem trabalhado aí bastante com os lasers em todos os nossos cursos e na clínica. Tecnologia, né? A gente trouxe as tecnologias aqui para o Ceará alguns anos atrás, quando era muito difícil até de alugar equipamentos. A gente trazia de São Paulo os equipamentos para cá e a gente meio que acompanhou essa evolução da chegada das tecnologias aqui ao Ceará. O Ceará hoje é um polo tecnológico para o laser, para o ultrassom microfocado, e a gente vai falar exatamente sobre essas duas tecnologias em duas palestras, uma sobre lasers Nd:YAG, que é um laser específico para a destruição do cromóforo melanina, que é um cromóforo presente na pele, que pode acontecer nos casos da harmonização facial, manchas e intercorrências pós-harmonização, como o manchamento da pele, ou pacientes que têm um melasma, enfim, outras patologias. Ele é o laser indicado para isso. E ultrassom microfocado, que eu acho que é uma das grandes vedetes aí dos últimos anos no tratamento da flacidez, que é uma coisa que afeta muito as mulheres e também os homens, mas as mulheres são um pouco mais preocupadas em se tratar do que nós, né? E a gente vem mostrar uma tecnologia que a gente vem testando e executando trabalhos clínicos prospectivos aqui em Fortaleza. Fortaleza está realmente sendo um centro de pesquisas para o Brasil e é bem interessante porque é uma tecnologia de custo acessível, sem custo de disparo, com disparos que não terminam, ou seja, você não precisa trocar cartucho, nada disso, uma coisa bem interessante para o clínico, né? Para que todo mundo possa ter no seu consultório uma tecnologia dessa para tratamento da flacidez. Legal. Quando a gente fala um pouquinho aí de harmonização, quando você diz assim, Valdo, ó, tem um laser para pigmentação, né? Uhum. Você falou ainda há pouco, a gente vai falar um pouquinho de laser aqui, vai chegar lá. Me fala um pouquinho desse tratamento aí, desse laser que está vindo, né? Eu acredito que vai vir, chegou e vai ficar por um bom tempo, principalmente para as intercorrências da harmonização orofacial. Esse é um laser específico, né? O laser de neodímio é um laser que trata o cromóforo melanina, que é um cromóforo que a melanina é o pigmento natural da pele que surge muitas vezes por uma alteração metabólica das células de defesa, que são os melanócitos. Eles produzem em excesso, às vezes, a melanina, quer seja pelo sol, no bronzeamento, né? Ou você bronzear é um efeito de defesa da sua pele, Sim, né?
Então, essa produção de melanina ela acontece naturalmente. Quando ela é pontual, excessiva, etc., gera um processo inflamatório que geram alguns tipos de fatores de crescimento e fatores inflamatórios que aumentam a síntese da melanina. Então, a gente consegue tratar esse excesso de melanina com esse laser sem danificar a pele, normalmente sem dor. É um tratamento muito legal. Tratamento que eu acho que todo mundo que milita na área da ROF precisa ter, porque vários dos tratamentos, como peelings, até com o próprio laser CO2, que é um tratamento para flacidez da pele, pode causar Sim. as hiperpigmentações, né? O povo aqui do Nordeste é um povo que, por causa da insolação, sofre muito, né, por lesões eh, de pele, de manchas na pele. Então, gente, é uma tecnologia que precisa ter. A gente fala nessas tecnologias que estão aí, para quem quiser ver, né? Chegou para ficar, que eu digo, ó. Claro, tem umas que chegaram e já saíram, e outras vieram e ficaram. Como você falou, a questão ali da ultrassom, né? Ultrassom microfocada, assim, ó. Veio para ficar resultados maravilhosos, mas ainda tem aquela questão financeira Exatamente. para o paciente e para quem compra, né? Exatamente. Então, se a gente tem uma tecnologia nova, uma tecnologia que pode trazer, né, um custo-benefício, fica bem melhor. Fala um pouquinho dessa ultrassom para a gente. Então, esse é um equipamento que é produzido aqui no Brasil, tá? Eu acho que o Brasil ele já foi o berço da cirurgia plástica, no seu momento. Ele é berço da estética hoje e lidera o mundo da estética, né? Hoje a gente exporta técnicas, tratamentos, mão de obra, professores para o mundo inteiro, né, da estética. A gente não é só consumidor, a gente também é produtor de mão de obra para a estética, isso que é bem interessante. E essa tecnologia do ultrassom, que como você falou, ele chegou alguns anos atrás aqui no Brasil. O primeiro equipamento que nós adquirimos foi em 2018. Lembro perfeitamente, dava para comprar um apartamento pequeno, né? Nós tivemos que parcelar, inclusive, óbvio, né? Para conseguir adquirir esse equipamento. E hoje a gente tem equipamentos aí que custam tipo 10 vezes menos, né? Equipamentos que entregam o mesmo nível de resultado, mesmo tipo de resultado de tratamento, ou seja, não estou abrindo mão da qualidade do tratamento oferecido ao paciente, né? Só que a aquisição dessa tecnologia é muito mais econômica, ela não te gera um custo recorrente, como outras tecnologias, que você tem que ficar comprando cartucho, comprando cartucho, comprando cartucho. Então, você tem um custo operacional elevado, às vezes, numa tecnologia que já de saída pede um investimento mais alto, né? E eu acho que é isso que todo mundo que trabalha nessa área da estética, todos os profissionais, quer seja da medicina, da odonto, da biomedicina, de todas as áreas que militam na área da estética facial, precisam entregar resultado, mas eles precisam também de viabilidade, né? Porque não é todo paciente que pode pagar um tratamento mais caro, né? Eventualmente, você tem que gerar produtividade na clínica. Então, você pode ter diferentes níveis e diferentes tratamentos entregando o mesmo resultado. Seria ideal. Seria ideal que eu tivesse marcas diferentes de ácido hialurônico, de laser, de ultrassom, que eu pudesse entregar o mesmo nível de resultado com diferentes custos de tratamento. Um que o marketing da empresa foi maior e investiu mais, e o paciente às vezes chega pedindo aquela marca de produto, e outro que você possa oferecer seja mais econômico, mantendo o mesmo nível de resultado. Nós estamos chegando nesse nível, né, dos injetáveis, dos lasers e na tecnologia do ultrassom microfocado, que é bem importante para esse mercado. Legal. Me fala aí um pouquinho, né? A gente fala, vou continuar falando do tipo de ultrassom, porque é um assunto que o nosso, quem está ali nas redes sociais quer escutar, Ah, quer entender que você tem embasamento científico. sim. Eu sei que quando você fala com propriedade, e isso é muito importante, né? Mas me fala aqui, Jesus, com relação às técnicas associadas. Uhum. Estamos falando de ultrassom. Sim. Ultrassom legal para o estimulador, ultrassom legal com PDRN, ultrassom legal, vamos lá dizer, com PRF, não sei. Fala um pouquinho para a gente dessas associações. Eu acho que a gente, quando começa a falar a respeito de associações, o que a gente tem que lembrar
é que, primeiro, a tecnologia do ultrassom ela não causa nenhum dano na pele. Então, todo ativo, todo produto que em associação você tenha que esse produto atravessar a barreira cutânea, ele não vai acontecer. Então, aí a gente bloqueia alguns ativos, né? O uso bastante comum é com o bioestimulador injetável, a associação ultrassom bioestimulador injetável parece, né? A gente não tem uma conclusão certa ainda pela ciência, mas parece que existe uma potencialização de efeito, né? Eu costumo dizer assim, depende um pouco da idade do paciente. Hoje eu estou sendo um profissional livre, absolutamente livre, para eleger e elencar a terapêutica do paciente, adequando a terapêutica à idade do paciente, à realidade que esse paciente tem. Então, a minha responsabilidade hoje me chama a avaliar a idade desse paciente e o estado que ele se encontra. Então, pacientes mais jovens, em estados menos ruins de perda de colágeno, de envelhecimento, eu vou trabalhar menos as tecnologias injetáveis e mais as tecnologias não invasivas. Faz muito mais sentido, porque ele perdeu muito menos. Um estímulo até muitas vezes menor, eu consigo recuperar o perdido. Eu não preciso associar tecnologias desse paciente. Agora, imagine um paciente 70 a mais. Né? A gente estava falando de um 30 a menos, agora está falando de um 70 a mais. O 70 a mais, ele precisa do ultrassom, ele precisa do injetável, e ele precisa de muita sorte para que tudo dê certo. Né? Porque o estado de envelhecimento já está muito avançado. Então, é nesse momento que a gente personaliza o tratamento. Para esse paciente, eu vou usar maior número de disparos, eu vou usar a associação com estimuladores injetáveis, eu vou associar um tratamento de laser externo para melhorar a qualidade da pele com laser CO2. Então, a gente vai ter que lançar mão de indicações. Então, hoje, se você me perguntar assim, olha, o que é o tratamento ideal? Ele não existe. Eu preciso saber quem é o paciente para saber quem é o tratamento ideal para aquele paciente. Né? A gente hoje não vende combos mais. Né? O mundo da estética viveu até, ou vive até hoje ainda, muitas vezes de venda de combos, né? Olha, vendo esse combo de tratamento. A gente tem tentado formar na cabeça dos alunos aquilo que a gente faz na clínica, que é a individualização e a personalização do tratamento. Tá? Me parece muito mais sensato, muito mais honesto, né? E, no fim, um tipo de pensamento e de trabalho que dá muito mais resultado. Hoje eu costumo dizer que uma boa conversa com o paciente, né, uma forma de você trabalhar com esse paciente, ele vai te dar um norte, né? Tem paciente que quer mandar foto, você Sim. acredita? Manda foto, eu vou olhar a foto, mas eu acredito dizer ainda, né, que eu sei que tem alguns procedimentos que você pode avaliar, mas palpar Sim. não tem como igual para você realmente definir e dizer esse tratamento aqui é para você, Lógico. né? Você vê o paciente. Então, eu acho que é muito mais atrativo, muito mais fácil para você conseguir trabalhar esse paciente aí por muitos e muitos anos. Mas olha só, estou conversando aqui com o Dr. Marcelo Janus. Estamos falando de harmonização orofacial, tecnologias, avanços, né? Ciência, tá certo? Você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelas redes sociais da revista Odonto Nordeste, né? Essa revista aí que ganhou o mundo a partir de março do ano que vem, passa a ser internacional, tem muita coisa boa para você que nos assiste, inclusive aceitando o seu artigo científico aí com Qualis, tá bom? Venuso, me fala uma coisa, quais os projetos para 2026, meu amigo? Eu sei que você continua professor, casado. Estou casado, criando meus filhos, Então, morando em Fortaleza. essa é uma novidade, Essa é uma porque novidade eu boa. disse, estou em Fortaleza agora, ou coisa boa, né? Estamos em Fortaleza, a nossa sede é aqui agora, mas continuo também com os cursos em São Paulo, ou seja, não abandonei São Paulo, até porque nossos filhos estão todos lá, né? E a gente tem feito essa. Mês eu vou, mês minha esposa vai, mês vamos nós dois, a gente está ainda nessa fase de transição, a gente está aqui há 7, 8 meses, e clinicando, né? Ela é dentista e nutricionista, então ela agora está trabalhando comigo na clínica, É um casal perfeito, né? toda a parte da nutrição e da vida. Porque a gente, veja bem, não tem como a gente obter um resultado estético
bacana se o corpo não ajudar. O tiver teu to se metabolismo tiver tem que todo inflamado, não adianta teu nada, né. metabolismo tem que me ajudar. Então a gente tem feito uma casadinha bem interessante, né? Ela está começando a clinicar também aqui em Fortaleza, abrimos nosso consultório, enfim, e estamos nessa pegada aí de refazer a vida, né? De recomeçar, que eu acho que é importante isso, né? É, isso é Esse ressurgimento de épocas em épocas, né? De temporadas em temporadas, estações em estações. A gente vai se renovando e a gente veio se renovar aqui em Fortaleza, que foi bastante interessante para a gente. e é um desafio, né, você sair do estado do São Paulo ali, né, tá ali pelo sudeste do país e vir para Fortaleza. Claro, você já tem uma base aqui, eu sei que ele já tem uma base dentro do Ceará. Mas você vir de vez, larguei tudo lá, Evaldo, vim embora para o Ceará, que eu quero ficar aqui, eu quero envelhecer no Ceará, envelhecer bem, né? E harmonizado, lógico, com todo mundo, né? Janus, prazer te receber aqui Eu no que nosso agradeço. podcast, viu? Sempre uma conversa muito boa, alegre, com embasamento científico, né? Levando informação de ponta para esses alunos que estão entrando. Inclusive, eu queria te fazer essa última pergunta, voltando aqui, o que que você falaria para esses alunos que estão chegando agora para a harmonização orofacial? Você Primeiro, como professor, como primeiro que eles profissional. têm que estudar muito, né? Ou seja, como todas as especializações, como toda especialidade, a harmonização não é diferente, ela pede dedicação, né? Principalmente porque ela é uma coisa totalmente nova dentro da graduação em odontologia, ela não faz parte ainda profundamente da graduação, como dentística, como prótese, enfim. Então eles vão ter que se dedicar um pouco mais, porque é toda uma carreira nova. Segundo, estudar com diferentes professores, até que vocês elejam aí seu guru, né, para que vocês sigam sua carreira em frente, né, baseados numa linha de raciocínio, numa filosofia de trabalho, enfim. Conheçam todos os professores, né, não sigam imediatamente o primeiro profeta que vocês encontrarem, porque vocês precisam conhecer de tudo que existe no mercado, né? E trabalhem aí de maneira sincera. Eu acho que esse é o ponto principal, né? A odontologia e a harmonização orofacial, elas vêm se compor numa especialidade que visa cuidar das pessoas. Então, lógico, estão muitos preocupados em conseguir ganhar dinheiro, né? Mas o dinheiro é consequência do bom trabalho, do trabalho responsável, do trabalho dedicado em curar e tratar as pessoas, né? Quando a gente trabalha na harmonização facial, a gente, além de devolver rejuvenescimento, a gente tem que olhar para aquele indivíduo e entender que ali existe uma pessoa que tem sofrimentos, tem angústias, tem ansiedades, tem depressões, né? Tem um ser humano ali embaixo, que ele é muito mais do que simplesmente o seu ganha-pão da sua injeção de ácido hialurônico. É isso que eu diria para quem está chegando agora. Legal, e ele falou uma informação muito bacana, e voltando, né? Hoje existem muitas pessoas de Instagram, muitos profissionais no Instagram ali, né? Um monte de seguidores, tem a base científica. Beleza, que aí legal, a gente aceita, vai lá. Mas traz base científica para que você possa realmente trazer esse diferencial para dentro da tua clínica, para o teu paciente. Muito obrigado, Exatamente. Eu Marcelo que agradeço. Januzzi, Eu que tá agradeço. bem? E Obrigado. voltamos no próximo episódio, né? Aqui da revista do Nordeste, junto com a Abra Rock. Esse podcast de hoje está sendo gravado dentro do Estética In, em Fortaleza, Estética In Nordeste. Um abraço, tchau.